Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Quem está chegando agora aí já se inscreve, deixa um like. Eu estou há um bom tempo para fazer vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Tenho recebido várias perguntas tanto no Instagram quanto aqui no YouTube sobre esse assunto. Então vamos tirar todas as dúvidas sobre lift que vocês têm. Bom, eu dividi esse tema em alguns tópicos. E vou começar pelo tema que é a garantia. O pessoal pergunta muito se depois que eu fiz o lift de suspensão eu perdi a garantia do meu Renegade, né? Eu adquiri ele em 2022, o carro tem 3 anos de garantia e o pessoal pergunta muito, tem medo que faça alguma alteração no carro e a garantia não funcione mais, né? Porém, o que o pessoal não sabe é que a garantia obrigatória de todos os produtos produzidos no Brasil, segundo o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, garante que em até 90 dias você tem garantia total do seu produto. Essa garantia que excede os 90 dias é uma garantia dada pelo fabricante do produto. E os itens como freio, suspensão, pneus, filtros, todos esses itens são considerados itens de desgaste natural do veículo. Então, a qualquer momento, o fabricante pode negar a garantia desses produtos. Ou seja, o lift de suspensão, ele altera a parte do veículo, a suspensão, né? Porém, ele não afeta a garantia total do veículo, de caixa, motor, câmbio. Todos esses itens estão previstos na garantia fornecida pelo fornecedor. Então, quando eu faço uma alteração no veículo, tipo alterar a suspensão, trocar os pneus, por exemplo, eu estou sim perdendo a garantia desse item que eu alterei no veículo. Porém, os demais continuam normal. Ou seja, se tiver um problema de barulho, tiver um problema de superaquecimento, algum problema, seja ele qual for, que não tem nada a ver com a suspensão, a garantia vai continuar funcionando como estava antes. Como eu falei antes, a suspensão é um item de desgaste natural do veículo. Então, a partir do momento que passou os 90 dias da garantia, a concessionária, a fábrica pode negar a garantia. Ou seja, se tiver alguma quebra específica na suspensão do veículo, mesmo que não tenha sido algo que eu alterei, tipo, por exemplo, quebrar uma mola ou algo do tipo, a garantia pode ser negada sim, porque esses itens são itens de desgaste natural. Existem itens sim que podem alterar o funcionamento do veículo, como o remapeamento de central e também os famosos pigbacks. Se detectado pela concessionária, pode sim ser negado a garantia, porque esse tipo de alteração pode causar um mau funcionamento do veículo, um desgaste prematuro do motor e do câmbio, e isso sim pode causar a perca da garantia do veículo. Tá, mas e o lift de suspensão também não pode aumentar o desgaste do veículo? Pode sim. Quando é feito o lift de suspensão, é trocado ali as bieletas, porque isso causa um maior distanciamento, né, da suspensão. E com essa distância maior, é preciso ter uma bieleta maior que acompanhe também esse deslocamento da suspensão, por causa dos calços que são colocados, né? As bieletas que eu utilizei, por exemplo, ainda estão no veículo, mas acredito que em 6 meses elas já começaram a fazer barulho. Não sei dizer se isso é causado por causa do lift em si ou por causa do uso severo do veículo em algumas situações, mas é algo que aconteceu aí nos 6 primeiros meses de uso depois do lift. Outra dúvida que eu tinha também era em relação ao seguro. Será que a seguradora poderia negar um sinistro por causa do lift? Bom, eu não encontrei nada específico sobre isso na internet, mas eu acredito que da mesma forma que você pode trocar um pneu, colocar uma medida diferente, ou colocar peças que não são adequadas para o seu veículo, ou fazer alguma gambiarra, alguma coisa assim, a seguradora pode sim tentar negar o seguro. Mas nesse caso eu acredito que a seguradora tem que comprovar que isso foi a causa do sinistro. E aí é uma outra questão jurídica que é bem mais complicada e eu acho difícil deles conseguirem. Outra questão que as pessoas não se atentam é sobre a regularização do lift de suspensão. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 230 diz que qualquer veículo que tenha alterações das suas características que não estejam identificadas no documento do veículo são passíveis de multa e retenção do veículo até a regularização do mesmo. Ou seja, se você passar em uma blitz e o policial identificar alguma alteração do veículo que não esteja no documento, você pode sim ser multado e o seu veículo pode ser retido. Para fazer essa regularização, geralmente as pessoas têm que levar o veículo no Detran e pagar uma taxa em torno de R$600. E além dos custos da taxa de regularização, você vai perder tempo de trabalho, deslocamento, combustível, tudo isso para fazer essa regulamentação do veículo.
Isso vai gerar uma alteração no documento do veículo, então vai ser impresso um novo documento e vai constar no documento essa alteração. Porém, na minha experiência até hoje com carros 4x4, de todas as pessoas que eu conversei até hoje, eu não conheci nenhuma que falou que tenha feito essa regulamentação. Até porque se você for vender o veículo, por exemplo, e quiser vender ele de maneira original, você vai ter que desfazer esse processo, pagar mais uma taxa e aguardar o recebimento do documento para aí sim conseguir fazer a venda do veículo. Ou então você vai ter que encontrar alguém que já queira o veículo com essa alteração. Mas por que muitas pessoas não fazem essa regulamentação? Acredito que todos que estão vendo o vídeo aqui já passaram por um blitz alguma vez na vida. E a maioria dos carros que são parados são carros velhos, carros rebaixados, motos, situações que são mais fáceis de identificar. O lift do Renegade, por exemplo, é uma situação bem difícil de aferir. Isso porque o veículo pode estar carregado, o policial vai ter que ter alguma forma de aferir a altura do veículo, ele vai ter que saber qual é a altura real do veículo para fazer essa constatação, ou ele vai ter que olhar dentro da suspensão e identificar os calços na suspensão. Dessa forma eu digo que a maioria dos carros que tem lift, que não são tão exagerados, passam por blitz sem ser percebidos. O Renegade é um deles, até porque o lift de suspensão é de apenas 1,5 polegadas. E além disso, o Jeep Renegade, a versão Trailhawk, já tem a suspensão mais elevada do que um Renegade normal. Então eu acho que é bem difícil para os policiais conseguirem identificar esse tipo de alteração. Apesar de que você está correndo risco, eu não estou aqui incentivando ninguém a fazer isso. Quando você não regulariza, você está por sua conta em risco e não quer dizer que o seu carro não pode ser fiscalizado e não pode ser parado por causa disso. Mas isso é uma percepção minha, eu nunca vi uma caminhonete erguida sendo levada no guincho para o morro. Alguém aí já viu? Andando dessa forma você está passível de multa grave, com 5 pontos na carteira e tendo a possibilidade de ter seu veículo retido até a regularização. Por isso é bom você estar ciente não só da parte de vantagens e desvantagens no off-road, mas também toda a parte burocrática que envolve a instalação do lift de suspensão. Outra pergunta que me fazem é que tipo de lift que eu fiz a instalação. Bom, no mercado existem hoje 2 principais kits de lift, um que é mais simples, onde vem os calços e as bieletas, e o outro é um kit mais completo, que tem mais peças plásticas de calço. Só que na minha experiência eu instalei a versão mais simples mesmo. Não tem como comparar os dois efetivamente, mas em termos de funcionalidade, para mim o lift que eu instalei funcionou bem. Até então não vejo por que instalar outra versão, mas é uma questão a se perguntar talvez para quem fornece esse tipo de produto. E por fim, me perguntam muito se vale a pena, quais as vantagens, as desvantagens e as alterações no comportamento do veículo. Bom, se vale a pena ou não, eu digo depende. Se você vai fazer um uso constante do carro no off-road, usando em trilhas leves, em passeios off-road e tudo mais, eu digo que vale muito a pena. Mas se você vai fazer poucos passeios, fazer uma viagem ou outra com o carro, uma quantidade pequena, eu digo que não vale a pena o investimento para isso. Você vai ter que comprar o lift, vai ter que pagar para alguém fazer a instalação, tem toda a parte burocrática, pagamento de impostos e tudo mais. Então, para fazer esse tipo de alteração, faça em veículos que você realmente vai utilizar com frequência no fora de estrada. E mais uma coisa, não leve seu carro em qualquer lugar. Procure uma oficina que tenha experiência, que já tenha feito lift em outros veículos. A instalação do lift envolve fazer geometria, balanceamento dos pneus e também a cambagem. Eu já ouvi relatos de pessoas que depois que fizeram um lift no carro, em mecânicos que não tinham experiência, e depois que você começava a acelerar fundo o carro, ele começava a acionar o ABS. Então não leve em qualquer lugar. Continuando, sobre as vantagens e desvantagens, bom, a principal vantagem que eu vejo no lift para o meu veículo não necessariamente é o desempenho no off-road, mas sim a proteção dos itens na parte de baixo do carro. Depois que eu fiz a instalação do lift, que levou o carro em aproximadamente 4 centímetros, eu não tive mais experiências de encostar em pedras muito altas ou passar em atoleiros que arrastavam o fundo com mais facilidade e, consequentemente, isso melhora também o desempenho dele no off-road, porque acaba que o veículo fica mais elevado do solo e, por sua vez, melhora o desempenho no off-road em algumas situações. Eu coloquei o lift de suspensão no carro depois que eu passei por uma situação
que não necessariamente é a mais comum que acontece, que é quando o veículo arrasta o diferencial, que é a parte mais baixa do veículo no solo. Mas o meu problema foi na saída do escapamento. Eu fiz uma subida bastante inclinada, com pedras de 30 a 40 centímetros no caminho, buracos, e eu estava com 5 pessoas dentro do carro. Então isso já foi uma condição que ajuda a piorar também a altura do solo. Então, dependendo de quantas pessoas e tudo que você está carregando no carro, a suspensão também vai trabalhar e vai estar mais baixa. Isso causou um impacto na saída do escapamento, na parte traseira do veículo, que amassou o tubo que fazia a descarga do escapamento. Então eu tive que fazer o reparo, cortar um pedaço e emendar, e aí depois disso eu resolvi realmente fazer o lift de suspensão. Sobre o comportamento do carro, sim, o lift de suspensão faz diferença na dirigibilidade do veículo, porque isso eleva o carro como um todo. Por consequência, o centro de gravidade do veículo também é elevado e você acaba sentindo isso na hora de dirigir em velocidades mais altas. Você vai sentir isso principalmente em momentos de curva, onde a torção da carroceria é um pouco maior, mas para mim a diferença que fez no veículo é muito pequena, não chega a afetar a segurança da dirigibilidade como um todo. O Renegade ele já tem uma suspensão que é mais suave, digamos assim, mais mole, que dá bastante conforto, mas isso acaba deixando a dirigibilidade um pouquinho mais comprometida. De forma geral, ainda eu gosto muito de guiar o veículo, não achei que isso deixou o veículo dirigir, mas eu acabo sentindo, principalmente dirigindo em estradas de alta velocidade. Entretanto, eu não sou um cara de ficar levando o carro no limite ali, também não sou de andar em altíssimas velocidades, então para mim não fez diferença. Em resumo, o lift é algo muito interessante no Renegade, mas você precisa levar em consideração todos os itens que eu falei, se você vai usar ele com frequência, os custos envolvidos aí na instalação e na regularização, o impacto na dirigibilidade do veículo também é uma questão. Eu já estou com o lift aí há 1 ano, pelo menos, instalado no veículo, mas também tem o desgaste a longo prazo da suspensão. Isso também envolve a forma que você utiliza o veículo, a frequência que você usa ele no off-road. Isso varia dependendo de pessoa para pessoa. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, que você leve todos esses itens em consideração na hora de instalar ou não um kit lift no seu veículo. Se esse vídeo foi útil para você, deixa um like então. Comenta sobre as questões que eu falei. Se você tem algum amigo, alguém que esteja pensando em instalar um kit lift, manda para ele também esse vídeo que pode ajudar bastante. Se você é novo também, aproveita e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Boa viagem!